Existem muitos fofoqueiros no mundo. Muita gente querendo falar de uma pessoa, de outra. A gente tá aqui também para falar de pessoa. Mas não é uma pessoa qualquer. Na verdade, é uma editora que tem um clube de livro. E a gente assinou os livros e está recebendo. E já lemos o primeiro, que é um livro exclusivo. Exclusivo não, inédito, de Carlos Nejar, um dos nossos mais ilustres acadêmicos da brasileira de letras. Desidério, ou o gênero humano, é assim que chama. É o primeiro livro do Clube do Livro da Pessoa, a editora. E ele não vem sozinho. Ele vem com várias coisinhas, né? Primeiro ele vem embrulhadinho num papel que não é um embrulho qualquer, é uma arte. É uma arte. Que nós abrimos e penduramos na parede, depois a gente mostra. Serve de quadro. E ele vem também com um livreto. Um livretinho chamado Sombra, onde a pessoa assombra. E o que tem nele? Textos curtos, olha que legal. Aqui nesse caso são vários poemas sobre a criação, né? Poemas com temática da Bíblia. Não só, né? Ou só? Acho que não. Da criação. Ó, a primeira parte chama Criação, a segunda parte chama Caim e Abel. É que é de um mesmo autor, não é? Ou não? Ah, não. É. Não. Calma, estou confuso. Tem esse autor. Isso, esse autor falou de Caim e Abel, Criação. O Rodrigo Borowski. Aí depois outros textos. Alex Leila. Mas são todos textos relacionados com a obra principal do envio, né? Ah, são? Isso, eu acho que esse é o fio condutor. A obra. Ah. Mas o primeiro autor, de fato, ele traz vários cordéis contando, quase reescrevendo a Bíblia em formato de cordel. Ó, Leonardo Bastião escreveu: a sombra que me acompanha não é a que me socorre. Se eu andar, ela anda, se eu correr, ela corre. E é mais feliz do que eu, não adoece nem morre. Juazeiro é uma planta que resiste à terra enxuta. A fruta não vale nada e a madeira é torta e bruta, mas a bondade da sombra tira a ruindade da fruta. Esse pessoal. E que a gente vai falar mais? E bom, a primeira coisa que chamou a nossa atenção foi a qualidade desta publicação aqui, né? Altíssima. Porque tem capa dura, para começar, que não é para qualquer um hoje em dia. Ilustrado. E, melhor do que isso, impressão colorida. Essa sim, não é para qualquer um. Ilustrado. E a gente ficou impressionado com o preço, né? Porque isso tudo vem por meros, o quê? R$50, 50 e pouquinho por mês, né? A gente paga uma mensalidade e recebe o livro, o livreto e um livro de boa qualidade, um livreto e ainda um embrulho que serve de pintura. Então, Cachorro. Esse livro aqui... Cachorro? O que você achou? Quer falar do livro? Sobre o que é este livro? Antes de falar do livro, vamos falar das ilustrações. Lindas. Que são do... Cadê? Projeto gráfico. Lucas Gabriel Góes de Macedo. E Vicente Pessoa. O livro tem ilustrações muito bonitas, né? São uma arte à parte. Eu tô curioso para ver se no próximo livro vai ser o mesmo estilo ou se vai mudar. Mas são ilustrações muito bonitas, né? A gente até fez figurinhas para o WhatsApp com algumas ilustrações. Olha que bonitinho. Esse é o Desidério. É o personagem principal do livro. E a premissa é mais ou menos a seguinte. Desidério é um cachorro que está numa biblioteca, encontra um livro, no caso o livro do Dom Quixote, e come o livro. E aí ele vai pouco a pouco se transformando em um homem. É coisa de louco. Mas não em qualquer homem, mas num inspirado pelo espírito de Cervantes. E vale falar antes de tudo que é uma prosa poética, né? Então a gente não espera um enredo muito direto e linear,
Pelo contrário, ele é cheio de poesia e de sutilezas. A gente sequer sabe se o narrador é alguém que está acompanhando o Desidério, se é o Desidério, se é uma voz na cabeça do Desidério, se é alguém distante. Na verdade, cada momento vai se mostrando uma coisa diferente, né? A gente vai, só vai. Ele até fala aqui, né? Tem uma introdução aqui que ele ajuda a gente. Apresentação. Desidério é, sobretudo, o homem ou cão espantado diante da existência, que por isso filosofa. Espanta-se com o sofrimento e afirma: os humanos, quando sofrem demasiado, já são animais. Espanta-se com sua própria razão e diz: a fantasia mata a razão. Espanta-se também com a alma e define: o corpo dorme na alma como o líquen na árvore. Do tutano no osso roído até as moradas de Deus, tudo é material de questionamento para o cão filosofante. Ele é o cão filosofante. E aí, sobre o narrador, a gente tem: a obra é fundamentalmente estruturada por um narrador múltiplo. Em certos momentos narra Desidério, em outros momentos é narrado por ele. Assim como Desidério é cão e homem, o narrador ora vê a história, ora participa dela, ora é invadido pelo personagem principal, ora torna-se ele. O romance é a todo momento metamorfoseado pela sua linguagem essencialmente lírica, filosófica e bíblica, quase profética. Lírica, porque Nejar, mesmo quando escreve prosa, faz poesia, como em Sou estranho de mim e tanto que sou outro eu. Sou muitos eus de mim. Filosófica, pois pensa, delibera e também reflete. É um perigo a morte? De novo reiterou Desidério, arguto de tanta humanidade, e respondeu enternecido o homem: de existir que é o perigo. Bíblica, porque de um modo ou de outro, Desidério precisa descobrir ou redescobrir o mundo, e assim como Adão precisa ensinar a aprender a língua das coisas, minha imaginação vem da palavra, insistiu. A imaginação é quando a palavra não se acaba. E por último, profética. Desidério, na continuidade do seu espanto, pensa acerca do futuro do homem, na política, no amor, na fé, e profetiza, pois a sua língua propaga o entendimento que vê. É a fala que desvenda, o pensamento tem boca nas estrelas. Fale. Eu? Fale tu. Assistiu da leitura. Uma leitura bem... Alguns capítulos eu me só ia assim, me deixava, porque chega a uma abstração boa. Em outros era divertido de ver, ou de pensar, ou de ficar imaginando do que ele tá. Eu gostei quando no meio da leitura você comentou que... Como é que você comentou? Que essa transformação dele, né? Que ele era um cão, e ele se transforma em homem, na verdade, ele sempre foi humano, mas faltava humanidade. E através da leitura, ele conquista um pedacinho a mais de humanidade. E ele ainda enxerga as outras pessoas, que aí talvez sejam outros animais. Tem uns capítulos que ele fala do burro, dos burros, dos jumentos, né? Então ele olha assim, outros cães ou outros animais, assim. Talvez ele esteja olhando para pessoas. Que mais? É um livro bonito. São frases bonitas. É solar. É um livro bem solar. Né? O Desidério ele tem uma loucura, aquela loucura genial de encantada, assim, que a gente ouve falar, a gente não entende quase nada, mas a gente se eleva. Eu não tinha falado com essas palavras tão bonitas, mas é porque eu tinha associado ao Fabiano, né, de Vidas Secas, que fala que Fabiano era mais bicho que gente. E aí, em algum momento, ele encontra a leitura. Me surpreende que tenha sido Don Quixote, né, mas... que é uma leitura um tanto quanto cansativa. Indigesta e, pelo menos para alguém contemporâneo, especialmente alguém que não tem o hábito da leitura. Mas ainda assim, vale a reflexão. Talvez por ser o primeiro romance, né? O Quixote é dito o primeiro romance. Ah, é? Sério? Como? Ou o primeiro romance moderno, alguma coisa assim. Mas acho que é o primeiro romance. Não sei como. Qual a definição de romance? Tem tantas. Em algumas, o Quixote é o primeiro. Tá.
E aí nós temos... Quer ler as frases que nós sublinhamos? Ah, pode ser. O que tem aí? Viver é a altura de onde podemos cair. Aí, que legal. E ao longo da leitura eu percebi algumas semelhanças com Altazor, né, do Vicente Huidobro. Não sei se o Nejar leu e se inspirou nessa obra, ou se os dois se inspiraram na mesma coisa, que é bem provável também. Deve ter lido. Mas tem alguma coisa, né? Viver é a altura de onde podemos cair. Do Vicente de onde? De qual época? É começo do século XX. Ele já tá nos 2 séculos. E aí lá no Altazor ele fala, né? Ele compara a vida com uma viagem de paraquedas, onde vamos caindo. Vamos cayendo de nuestro cenit a nuestro nadir, y dejamos el aire manchado de sangre para que se envenenen los que vengan mañana a respirarlo. Que isso? Mas eu, cão Desidério, vou caindo cada dia mais, vou descendo um rio que desce noutro, e não posso impedir de cair a cada hora, ou desequilibrar. E um passarinho deslizou rente a Desidério, ó, de novo uma semelhança com Altazor, porque encontré un pájaro desconocido que me dijo, si yo fuese dromedario, no tendría sed. E um passarinho deslizou rente a Desidério e ele quis ser passarinho e não voava, por ter asas de dentro, não de fora. Olha, bonito. E aí ele faz as marcações de narrador, né? A gente até se perde às vezes, mas ele marca. Mas eu, cão Desidério, vou caindo cada dia mais. Então a gente entende que é uma fala do Desidério. Enquanto no mesmo parágrafo ele fala, e um passarinho deslizou rente a Desidério, então não é mais o Desidério. Ou é alguma coisa na cabeça dele que fica variando, né? O que é lógico morre com a razão, e ter razão não significa muito. Importante é ter a alegria de sobreviver. E o possível pertence devagar ao impossível. O humano ignora o humano e se ignora nas certezas. O trem pela janela não tem lado de amanhecer. Isso aqui já parece Manuel de Barros. Inclusive tem uma frase do Manuel de Barros no começo que a gente... Ah, muito boa. adorou. Como é que é? O verbo comer. O verbo comer emendou o cachorro no osso. Olha que maravilha. Quanto mais meninos, mais eternos. Quanto mais eternos, mais sozinhos. Tadinho. Continue. O que mais permanece em perene vegetação é o nome. Olha que bonitinho. Tudo é palavra. É só morar dentro. Muito bom. Abriu-se a soleira da noite e nós entramos. Acho que algumas frases eu marquei que era bonito. O excesso de regras mostra a ausência do espírito, como o excesso de leis é a falta do cumprimento delas. Verdade. Nossa, isso é boa, né? Igual falar a lei anticrime. Aí você faz... Como é que é? Tem que fazer uma lei dizendo que precisa cumprir a lei. Ó o burro. Jumento. Só os loucos entendem a demasiada razão, como bêbados entendem da bebida. Ah, essa frase é muito boa. Essa frase dá um vídeo, hein? Só os loucos entendem a demasiada razão, como os bêbados entendem da bebida. Ou seja, o bêbado é o que embebedece o bêbado. A bebida é o que embebedece o bêbado. Ó, inventei trabalhinho. A bebida é o que embebedece o bêbado. E a razão? E a demasiada razão é o que enlouquece o louco. E só os loucos sabem, diz a música. A bebida é aquilo que faz mal pro bêbado, mas ele entende de bebida. Não vou dizer mais nada. Mas será que ela faz mal? O que é fazer mal? Ela apenas torna quem ele é. Mais um período branco. E os humanos precisam infindavelmente de batatas. Olha, referência a Machado de Assis, genialmente celebrado, asseverava a sentença de as batatas serem dadas ao vencedor. Desidério ficara perplexo com a candidez dos burros e como se sujeitavam a um chefe e a um sistema. Aquela ideia, né, que você falou. Se os burros forem gente, os burros são as pessoas que sujeitas ao sistema, a um chefe e a um sistema. Aqui. E o Desidério ficou perplexo com a candidez, não com a sujeição, mas com a candidez da sujeição dos burros ao chefe e ao sistema. E lembra que o burro que abaixa a orelha.
Lembra que comentaram no clube de leitura sobre o adjetivo cândido? Que vem de um conto do Voltaire, que tinha um personagem chamado Cândido. O que ele era? O que nesse conto ele fazia? Não lembro. Não sei, não li. Que mais? Desidério, certa vez, crescera tanto na sua experiência enquanto jovem cão que não desejava mais crescer agora enquanto homem. Eu acho que foi aí que me deu o clique. Foi aqui, né? De pensar que ele já era homem. E aí, porque quando ele fala, né, crescera tanto na sua experiência enquanto jovem cão, que não desejava mais crescer agora enquanto humano. Então, a partir do momento que ele atinge a humanidade, em vez de ele seguir para um lado de ambição e grandes expectativas, ele finalmente compreende alguma coisa e se dá por Crescido. satisfeito, pleno. O que inventa, às vezes, não sabe o que inventou. E a invenção fica sozinha, sem dono. Idade, se ela pensa em mim, não penso nela. Ai. Segundo Desidério, todos os vivos têm a mesma idade. Mas a espécie humana é tão estranha por serem os sonhos que regem a sua história. Não são as ações, são os sonhos. Os sonhos regem a nossa história. E tanto serão os ratos que confundirão até os profetas. E consta até que ficam embriagados de si mesmos ao morderem. Nessa parte, quando eu começo a falar de ratos e profetas, me lembra muito Zaratustra. Que Zaratustra era com o profeta, assim, e vai falando dos vermes, das coisas peçonhentas, dos animais de carga, do comércio e das águias. E falar para você como é que é. Quem quer viver perto de um abismo tem que ter asas. Ninguém canta como os pássaros, salvo quem os tem por dentro. Quer ler? A imortalidade dos homens, não dos ratos. Os ratos só alcançam os ratos, não os homens. Ninguém canta como as árvores cantam num só passo. Os ratos não geram homens, mas os homens, infelizmente, podem gerar ratos. Quer dizer, que pensar que os homens podem gerar homens. Olha esse parágrafo inteiro. Você grifou a sessão inteira. Que é isso? Eu nem lembro. Seção 14 da página 126. O que tá escrito? A culpa de aparecerem tantos ratos é nossa, por não vigiarmos, ou porque fomos aceitando as coisas sem resposta, ou deixamos que as águas furtadas da alma fiquem ao desdém, sem limpá-las, ou permitir que o ar as invada. Ou porque também não largamos o nosso habilidoso conforto, ou na varanda do espírito persistimos irrevogavelmente dormindo. Ou seguramos os eus e não proibimos que pousem nos sentidos alertas. E vem a certeza de que os ratos não farão mal, quando o mal já penetra nas ruas, lares, palácios, e em seus afiados dentes. E o que eles podem roer, ninguém mais refaz ou substitui. Até nos dão a impressão de serem perenes e são devastadamente ratos, malignos, destruidores, os novos e irrecorríveis bárbaros. Espiavam os ratos com certa pressa mastigatória. Porque os animais todos procuram a febril felicidade como se um paraíso os escapasse. Poderão com as mesmas pedras edificar um templo ou um túmulo. Isso é uma citação. Uma citação? 13. Luiz Antoine de Saint-Just. Quem que é esse? Somos humanos porque não duvidamos de o ser. Os que duvidam já não são mais humanos. Tá ali. Como um louco ri da loucura até deixar de ser louco e não rir mais. Não alcançar rir. Não se prende a luz numa lâmpada. Tudo vive, desde que a palavra. Escrevo de não querer falar como homem o que é de cão. Quando jovens, a verdade nos fala aos poucos. Velhos, nós é que dizemos a verdade.